Uma das coisas mais perigosas que nós experimentamos é a redefinição contínua de palavras. As pessoas não precisam mudar necessariamente naquilo que você diz que acredita sobre algo, se elas mudarem o significado daquelas palavras. E o diabo é um mestre em fazer isso. Nós temos que, todo o tempo, estarmos sempre voltando para palavras que automaticamente você dizer, eu sei isso, eu creio nisso, e sempre se perguntar, o significado dessa palavra mudou na minha vida? É o significado certo? Quando eu leio ela, quando Deus fala ela, quando eu ouço ela, eu tenho o significado que essa palavra tem? Nossa cultura, ela tem uma grande capacidade de remodelar as palavras, e as palavras acabam querendo dizer exatamente às vezes o oposto, e você pensa, eu sou isso, mas você já não define mais aquela palavra da maneira certa. Por exemplo, uma palavra da nossa cultura que foi totalmente modificada é a palavra tolerância. A palavra tolerar já diz tudo. É algo que não me é agradável, é algo com o qual eu não estou de acordo, mas eu, apesar disso, vou tolerar. Então, o que acontece quando a gente entra no campo das ideias? O que é ser uma pessoa tolerante? É dizer assim, eu não concordo com o que você está dizendo, eu discordo da sua opinião sobre esse assunto. Sobre esse assunto, eu discordo da sua opinião sobre o que é o casamento, sobre o que é a vida, sobre o que faz o homem ter paz. Eu discordo, mas você tem o direito de ter esse pensamento. Não vou te tratar mal por causa disso. Não vou te tratar de uma maneira que te fira, porque eu discordo completamente. Eu estou sendo o quê? Tolerante. Então a tolerância é discordar do que uma pessoa pensa, sem transferir para aquela pessoa nenhum tipo de animosidade, ou a ideia de que ela não pode falar, não pode expressar aquilo porque eu não concordo com aquilo. É isso que quer dizer a palavra tolerância em nossos dias? É óbvio que não. Agora, tolerar é concordar, mas se eu concordasse com algo, eu não precisava tolerar. As coisas que nós amamos, gostamos e concordamos, o que abraçar elas não é tolerância, não é? Eu não tenho que tolerar comer chocolate, porque eu acho ótimo comer chocolate, mas quando o médico diz assim, você vai ter que tomar essa injeção extremamente dolorosa, vou ter que mexer no seu braço para colocar ele no lugar, eu vou tolerar aquela dor, eu vou suportar aquela dor. Não é bom para mim, não é prazeroso para mim. Eu gostaria que aquela situação nem tivesse acontecendo. Então eu gostaria que o mundo sequer tivesse indo para definições tão anti-Deus. Eu vou dizer a verdade, mas eu vou tratar de maneira digna quem está falando outra coisa. Mas vou ressaltar claramente que eu discordo. E no meu caso eu discordo porque Deus discorda daquilo. Mas no entanto, nem vou querer calar aquela pessoa, nem tratá-la mal. O nome disso é tolerância. Mas agora a nossa cultura redefiniu que tolerar é eu dizer, não, a sua opinião está certa, e a opinião daquele ali que é totalmente oposta à tua está certa também, e aquele lá que tem uma opinião que é também diferente, eu também. Você tem que ser tolerante, você tem que aceitar tudo. Você tem que aceitar que isso é assim, é branco, mas se alguém está dizendo que é preto, também é preto. E isso é tolerância. Tem que ser uma pessoa tolerante. Você vai dizer, não, eu sou tolerante, sou completamente tolerante. Eu discordo completamente do que as pessoas estão dizendo, do que a cultura está dizendo, mas vou tratá-las de maneira educada. E vou educadamente discordar completamente disso, porque eu sou tolerante. Eu posso tolerar o fato dessa pessoa ter uma definição completamente contrária à de Deus. Mas você vê, isso é o oposto do que a palavra é usada hoje. Mas a gente não quer falar sobre a nossa relação com as palavras, com a sociedade, mas nós temos que ter uma atenção, principalmente nós que estamos diariamente meditando na palavra de Deus,
se o que a palavra está dizendo é a mesma coisa. Eu estou dando a definição da palavra para aquela palavra, porque se eu perder isso, o diabo venceu. Se o diabo me convencer que justificação é uma coisa que ela não é, eu vou passar a vida dizendo que creio na justificação e eu estou perdido, porque eu não sei mais o que é. Então eu vou acabar dizendo que Jesus realmente fez a propiciação, ou que ele fez a expiação, mas se a minha definição de expiação ou propiciação não estiver correta, então eu estou perdido, porque eu às vezes estou acreditando no oposto do que aquela palavra diz, mas eu vou ficar achando que eu creio naquilo, creio na justificação, creio na regeneração, mas minhas ideias são opostas. Eu digo que você acredita que Deus é a sua paz? Sim, mas eu começo a definir paz de maneira tão estranha, que aí eu posso não ter paz e acreditar que Deus é a paz, porque eu estou tendo definições para aquelas palavras que estão vindo do diabo, que estão vindo da cultura, que estão vindo às vezes das minhas próprias ideias convenientes, mas não estão vindo de Deus. Então, uma palavra que acontece demais é a palavra central na importância da nossa vida. Então, é o que a gente chama de doutrinas da graça, a graça de Deus. Quando você ouve a bênção apostólica, a gente está pensando que o amor de Deus Pai não levou o quê? Que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, até as datas, né? A gente às vezes perde, né? A gente está no ano de 2024. A gente tem maneira de reduzindo as coisas, né? Isso em alguns casos facilita, mas em alguns casos a gente acaba perdendo o significado mais profundo daquilo, não é? Então as nossas diminuições acabam alterando o que a gente fala assim. Hoje a gente está em 2024, mas é o ano da graça de 2024. É por isso que depois de Cristo começou a se contar, esse é o ano da graça de 1900, o ano da graça. Se nós lembrássemos, cada vez que falássemos 2024, que esse é o ano da graça, não seria maravilhoso? Cada vez que você escutasse a data, você não estaria ouvindo muito mais do que simplesmente o dia. Você não estaria quase que ouvindo uma pregação do Evangelho. Não é maravilhoso? Nós estamos vivendo no ano da graça de 2024, não é? E isso acontece com um monte de coisas que a gente vai diminuindo também, não é? A gente fala assim, obrigado, mas ficou muito pequeno, não é? Tem gente que já fala obrigado, não pensa nem no significado, não é? Porque a gente está dizendo para outra pessoa, me sinto obrigado de retribuir o que você está fazendo. E a pessoa hoje responde, de nada, porque também não parece que o que você responde é o seguinte: não se sinta obrigado por nada. O que eu fiz não precisa que você faça algo ou se sinta obrigado a fazer algo pelo que eu fiz. Então o outro está dizendo, por isso que a mulher falou obrigada e o homem falou obrigada, porque a mulher está dizendo, me sinto obrigada. O homem está dizendo, me sinto obrigado em retribuir o que você fez. E você, em vez do teu de nada, não se sinta obrigado de nada. Ou seja, tudo isso virou de nada. Tudo isso virou obrigado. Mas parece que é só uma coisa assim. Eu não estou dizendo que eu me sinto obrigado em retribuir o que você fez. Eu só estou falando uma coisa assim que tu tem que falar quando alguém faz uma coisa para você. Você não vai retribuir nada. Não está pensando nisso. E o outro também, quando fala de nada, pensa que essa é a resposta adequada. Mas ele não está dizendo, olha, se você não retribui nada, está tudo bem. Eu não fiz isso para receber uma retribuição. Então não se sinta obrigado por nada. Não é? Então, quando você transforma me sinto obrigado de retribuir e só em obrigado, às vezes aquela palavra obrigado fica meio vazia de significado. Isso vai acontecendo na Bíblia. E há um grande teólogo, não é, que está vivo ainda, né? Não tenho certeza da idade, mas tem quase, sei lá, 70 e poucos anos, 80 anos. É um grande teólogo, assim, o nome dele é Al Pacino. Ele trabalha em filmes,
Você pode dizer, como Al Pacino é um grande teólogo? Tem um livro do Sproul que diz: somos todos teólogos. Às vezes, sempre que estamos falando, quando diz assim, Deus vai entender essa minha situação, tu está sendo um teólogo, um falso Deus, mas tu está ensinando uma ideia de Deus, um Deus que não liga para o que você está fazendo, ou que um Deus que ele vê o pecado de uma maneira em todo mundo, mas vê diferente em você. Deus entende que quando eu contei aquela mentira, ou quando eu falei algo que pode ser fofoca, Deus entende que nesse caso, eu estou dizendo, eu creio num Deus que ele, dependendo de quem é, principalmente quando é eu, ele não vê o pecado da mesma forma. Você está fazendo teologia. Então, o teólogo Al Pacino, né, é um excelente ator, e ele é conhecido por, talvez, os filmes mais marcantes dele. Ele é mafioso, né, porque ele é filho do poderoso chefão, no primeiro filme da trilogia, e depois Al Pacino é o filho que fica no lugar do pai. Ele passa a ser o poderoso chefão a partir da segunda geração, assim, dos Corleone, né? E ele também ficou famoso com o filme Scarface. Acho que é o filme os dois filmes, talvez os dois filmes de mafiosos mais famosos que existem. E Al Pacino está nos dois, mas ele fez um monte de acho que em Scarface o nome dele é Tony Montana, e no outro Don Corleone, né? Famoso tanto um quanto o outro. E ele também tem filmes de tudo, dramas. Tem filme que ele é policial, importante, detetive. E há um filme mais romântico, em que ele é cego. Um filme que tem uma história muito legal, que é Perfume de Mulher, né? E em 97 tem um filme que é O Advogado do Diabo. Nesse filme ele dá uma teologizada ali interessante, assim, porque Al Pacino no filme é o diabo, e ele é chefe de um escritório enorme de direito, e as pessoas que se formam, dependendo de que banca te contrata, tua vida vai ser, porque às vezes aquele escritório ali, ele pega os casos de bilhões de dólares, bilhões, e uma vitória só, você fazendo parte da equipe, vai te deixar rico. Você saiu da faculdade, então você ser escolhido por eles é ótimo, né? E todo mundo quer ser escolhido por esse escritório, porque esse escritório é extremamente importante. As maiores causas do mundo contrata o escritório desse advogado, né? Então todo mundo quer trabalhar lá. E Keanu Reeves, se eu não me engano, Keanu Reeves, ele é chamado para trabalhar, mas Al Pacino é o diabo. Não é assim, o diabo que ele é terrível, não é metáfora não. Ele é o diabo mesmo, no filme. Ele é o diabo que está ali como esse chefão. Então está toda uma relação. A ideia do filme é como o diabo vai corrompendo as pessoas, porque todo mundo que entra lá, como o Keanu Reeves, que eu não sei o nome do personagem, entra só querendo vencer, ser um advogado bom, só querendo coisas boas, né? Vencer, crescer, se estabelecer como um bom advogado. E a gente vai vendo como o chefe do escritório é o diabo, né? A gente vai vendo como aquela pessoa que entrou cheia de boas intenções vai sendo transformada na pessoa cada vez mais ambiciosa, fazendo coisas que jamais fariam quando entraram lá. Diriam, não faço isso de jeito nenhum, você é um advogado correto. Mas as ambições, as grandes propostas, as grandes oportunidades vai corrompendo a alma, né? E tem uma hora que Al Pacino é o diabo, mas as pessoas não sabem que ele é o diabo, né? As pessoas que estão, como você também às vezes não sabe, não é? Porque você às vezes ouve o cara aqui do advogado do diabo, tu pode pensar assim, mas estranho, eles se relacionam com o diabo lá no filme, né, que é o Al Pacino, e eles não sabem que é o diabo. Não sabem que é o diabo. Por exemplo, eu posso contar uma outra história de alguém assim, num diálogo com o diabo e falando igual o diabo, que não sabia disso, né? Alguém disse assim para certa pessoa: não vá para Jerusalém, não morra, olha, se você for para lá, isso não é bom, isso é horrível. E aí esse outro alguém virou para ele e falou assim: para trás de mim, Satanás. Mas Pedro não sabia que ele estava nas garras do diálogo, com o advogado do diabo, que era o próprio diabo, né?
Ou seja, Pedro pensou que estava sendo bom, né? Não vai, não morra. E até Pedro disse: pense na sua vida. Poxa, por que você já vai para um lugar onde as pessoas vão te fazer o mal? Parece um bom conselho, mas era o diabo, né? E Jesus, até em vez de falar com Pedro, como a ideia não era bem de Pedro, né? Ele fala diretamente com o diabo: para trás de mim, Satanás, porque você não entende as coisas de Deus, mas você só pensa como um ser humano. Essa é a tragédia. Porque no filme, de certa forma, você pode ligar essa cena, a história real de Jesus com Pedro, com a cena do filme. Porque num determinado momento, quando as coisas vão ficando cada vez mais confusas, e até o que ele queria construir, uma família, casamento, tudo vai desmoronando por causa das ambições, dos compromissos. Há um diálogo que parece muito com o que Pedro diz, porque Pedro parecia estar dizendo uma coisa boa, mas Jesus diz assim: você só pensa como um homem. E é engraçado porque Jesus não diz assim: você só pensa como o diabo, por isso que você é assim. Ele diz: você pensa como... E quando você pensa só pensando nas coisas do homem, você está falando exatamente, refletindo exatamente a mente de Satanás e não a de Deus. É trágico isso. E nesse diálogo teológico do diabo com Keanu Reeves, Al Pacino diz exatamente a mesma coisa, de maneira sagaz, com outras palavras, porque o diabo, que é Al Pacino, diz para o Keanu Reeves num determinado momento tenso assim: sabe qual é a minha diferença entre Deus e eu? E diz: qual? É essa que você está pensando, que você falou nessa tua colocação, porque a minha diferença entre eu, ele era o diabo, né? E Deus, é que Deus quer te mudar, eu não. Eu só quero que você seja você mesmo. Eu só quero que o teu coração seja o que ele é, e que você dê vazão a ele. Eu só quero que você seja o que você é. E esse é o problema de Deus. Deus quer mudar você. Deus quer mudar teu coração, quer mudar suas afeições. Eu não quero mudar nada, eu quero só que você seja o que você é. Então você vê, esse diálogo é importante, porque ele está dizendo: se você for o que você é, está ótimo para mim. Eu quero que você seja exatamente como você nasceu. Siga esses impulsos. Então, mas não é isso que quando eu falei que o teólogo Al Pacino é num outro filme. Então, esse de mafiosos, né? Ele pequeno, ele explica como a vida dele foi ficando daquele jeito. E ele diz assim: o que aconteceu é que quando eu era ainda um adolescente, eu pedi a Deus uma bicicleta. Orou a Deus por uma bicicleta. Mas no fundo eu sei como Deus é. Eu sei que Deus não age assim. Eu pedi a Ele uma bicicleta, mas eu sei como Deus é. Então, sabendo como Ele é, eu fui lá, roubei a bicicleta e depois pedi perdão a Deus. É assim. Deus é assim. Se eu ficasse pedindo a bicicleta, precisa até demorar, não ia vir, quem sabe eu ia receber. Assim, como eu sei que Deus é assim, eu fiz tudo mais fácil. Eu roubei uma bicicleta, depois eu orei e pedi perdão a Deus. Isso é uma teologia. Você pode pensar assim: que absurdo, né? Como é que alguém pode pensar assim: em vez de orar por uma bicicleta, eu vou roubar e depois peço perdão? E aí eu fiquei com a bicicleta e fiquei com o perdão, fiquei bem. Antes eu podia ficar orando, sem o que eu queria, e pronto. Assim não, eu fiquei com a bicicleta e fui perdoado, porque eu sei como Deus é, e eu sei como funciona. Você rouba a bicicleta. Essa declaração de Al Pacino, você pode pensar: que absurdo dizer isso, isso é absurdo. Mas será? Pense a tensão que nós sentimos intuitivamente. O que você pensa que é a graça de Deus? Talvez você não tenha coragem de colocar isso em palavras, como o pequeno lá, futuro mafioso colocou: eu sei como Deus é, eu roubo a bicicleta e depois peço perdão a Ele. Mas vocês dizem assim, um casal: vamos ter relações sexuais, depois a gente pede perdão a Deus. É a mesma coisa. Vamos roubar a bicicleta, em vez de orarmos, esperarmos, depois a gente pede perdão a Ele. Vamos aceitar esse carro que a gente vai ganhar mais dinheiro, depois a gente pede perdão a Deus. A gente já sabe como Deus é. Se a gente ficar pedindo, orando, pode ser que nunca aconteça. Se a gente aceitar e ficar com dinheiro e pedir perdão a Ele, então você foi perdoado e ficou com dinheiro. Para muitas pessoas,
essa ideia do Al Pacino é a definição da graça. Sabe, eu vou reter um pouco do dinheiro e depois eu peço perdão a Deus. Ele, sabe, eu vou fazer essa fofoca, eu sei que isso é terrível, eu sei que isso é mal, eu sei que isso é destrutivo, mas eu vou fazer a fofoca e depois eu peço perdão a Ele. Eu vou quebrar meus laços matrimoniais, mas depois eu peço perdão. Olha só, cada uma dessas coisas, a tua ideia é: eu sei como Deus é, eu vou roubar a bicicleta, depois pedir perdão a Ele, e eu vou ficar com a minha bicicleta, é muito melhor. Isso, qual é a ideia atrás dessa teologia? Deus é perdão, então por que lutar para uma vida santa? Por que lutar para obedecê-lo? Ele é perdão. Se a penalidade foi paga na cruz, então por que eu devo deixar de ter o que eu quero agora como mais prazeroso para mim e depois não pedir perdão a Ele? É muito mais fácil. Você vê, é exatamente o que o Al Pacino disse, e que as pessoas fazem sem, às vezes, colocar nas palavras. Eu acredito que essa tensão sentida aqui, que se expressa no filme, em última análise, vem de uma visão confusa da graça de Deus. O que nós pensamos quando fala assim, Deus é cheio de graça? O que nós pensamos? Nós podemos roubar a bicicleta e depois pedir perdão a Deus. Deus é o Deus de toda a graça. Então essa é uma palavra que deve ficar constantemente na nossa mente, não apenas a palavra, mas a gente tem que acordar e pensar: está claro na minha mente o que é a graça de Deus? Quando eu penso nas doutrinas da graça, está claro o que é? Ou a minha ideia de graça de Deus é a ideia de que eu roubo a bicicleta, mas Ele em graça vai me perdoar depois? Eu fico com esse dinheiro, mas depois Ele é graça e me perdoa. Eu falo essa coisa com uma intenção maligna, mas depois Ele é graça e Ele me perdoa. Eu rompo meus laços matrimoniais, mas depois eu peço perdão e Ele me perdoa. Então, isso acontece porque as pessoas pensam que a graça de Deus, isso pode acontecer mesmo em nós, que falamos muito sobre as doutrinas da graça, porque isso é o Evangelho. É como, certa vez eu vi alguém dizendo assim: eu costumava pensar que a graça de Deus é como uma substância espiritual. Eu preciso de muita graça, que é uma substância que Deus dá para encher seus tanques. Tipo assim, Deus, atrás do trono dele, Ele tem umas baterias celestiais, as baterias cheias de energia espiritual, de poder, e essas baterias estão sempre carregadas. E aí igual você vai na loja de pilha, não está funcionando, a pilha está acabando, então o celular está acabando, você vai ter que colocar para dar uma carregada. Então, que a graça é uma substância espiritual, celestial, e que Deus dispensa para o seu povo. Quando tu está fraco, a graça vai me sustentar, a graça vai fazer, a graça vai me perdoar. Em outras palavras, a graça é a coisa que Deus dá além de si mesmo. Graça é uma energia, é algo que Deus tem e que Ele dá, não é? Mas isso está tão errado, que nós perdemos toda a graça quando pensamos que a graça é algo que Deus dá. A graça não é uma coisa. Mas Deus vai me dar graça. Eu oro a Deus por graça, eu espero que Deus me dê graça. Eu sabia que era errado, eu fiz isso assim mesmo porque eu sigo aquele grande teólogo Al Pacino, e eu pensei, vou fazer isso, depois a graça Deus vai me dar mais uma porção de graça, e aí eu vou poder ficar tudo bem, vou ficar com a bicicleta e bem com Deus. Então, a graça não é um encher de Deus de algo além dele. A gente deve manter em nossas mentes que a graça não é uma coisa. Se nós mantivermos na nossa mente que a graça não é uma coisa, então a gente nunca vai escorregar para transformar a graça de Deus numa outra coisa, não é?
E Deus, Ele não nos dá uma coisa quando nos dá graça, Ele dá a si mesmo. A graça não é uma substância que existe. Quando Deus me dá mais graça, Ele está me dando mais de si mesmo, está dando mais de Cristo para mim, mais de Cristo em minha vida. É isso que é graça. Graça não é uma coisa fora de Deus que Deus dá. Graça é Deus dar a si mesmo para mim. Mais graça é mais de Cristo. Ser cheio de graça é ser cheio de Cristo, porque a graça não é uma coisa que Deus tem e que dá, que não é Ele mesmo. Então a definição muitas vezes repetidas de graça como um dom. O que é graça? A pessoa responde: é um dom imerecido. Está certo? Está certo, mas não é uma resposta muito completa. Tem respostas que estão certas, mas elas estão muito aquém da realidade. É uma resposta incompleta. Se você tiver uma resposta incompleta de uma equação, você pode dizer: não, até onde ela está certo. Mas é outra parte, mas eu não sei, então está errado. Porque se você não tem, tu tem uma parte certa, mas não o todo certo, você pode completar bem o resto da equação de uma maneira que vai estar errado. Aí vai dizer: você estava errado. Mas a metade estava certa, mas depois está errado, tinha que estar tudo certo. Então a definição muitas vezes repetida na igreja, e você para você mesmo, ao teu coração de graça, como um dom imerecido, é maravilhoso, porque a graça é um dom imerecido, mas não vai longe o suficiente quando se refere a esse dom imerecido como graça de Deus, porque a graça é um dom, mas Deus não é o doador desse dom apenas. Deus é o doador de toda a graça. A graça é um dom imerecido que Deus dá, mas Deus não é só o doador, Ele é o dom. Ou seja, se Deus me deu graça, Ele me deu mais dele. Ele não tem uma coisa chamada graça. Ele não é o doador porque Ele tem como se fosse ouro, quantidade enorme, Ele vai dando, porque nunca diminui o estoque de ouro dele, vai aumentando sempre. Então Ele pode ir dando graça, dinheiro, recursos, energia, poder, porque aquilo para Ele tem um estoque sem fim, mas como se fosse uma coisa que não é Ele, que Ele seja o que dá, mas Ele não seja o que é dado. Mas por que Deus dá graça, e a graça está sempre nunca diminui para nós? Porque dar graça é dar Ele mesmo, Deus infinito. Então Deus nos agracia ao nos dar graça, só que Ele nos agracia com Ele mesmo. O que Ele nos dá na graça é Ele mesmo, e é isso que é o dom imerecido. Qual é o dom que você não merecia de jeito nenhum e você merece o inferno? Você não merecia Deus, você não merecia nada de Cristo, e que dirá que Cristo abundasse em você. Então a graça não é uma coisa que cria outras coisas, mas se isso é o que é graça, então o que a graça faz? Se a graça é o próprio Deus, se a graça, Ele é o doador e Ele é o dom, se a graça de Deus, eu ser mais cheio de graça, não é ser cheio de uma coisa que Deus dá, mas mais cheio do próprio Deus em Cristo, você logo pergunta: como a graça funciona? Porque se eu falar assim: não, a minha vida está cheia de graça, você está dizendo o seguinte: eu estou cheio de Cristo. Você vê? Eu vou dizer isso: muita graça não é um arco florido que você envolve em torno do seu sistema religioso já arrumado, não é a cereja do bolo, não é em sua torta de moralidade. A graça muda, porque a presença de Cristo muda. Você que nunca diria assim: eu vou encher mais porque Deus é gracioso, e como Ele está me enchendo de Cristo, eu vou roubar a bicicleta. Porque ser cheio de Cristo é não querer roubar a bicicleta. Porque se você está sendo cheio do próprio Cristo, como isso alimentaria o mal em você, em vez de um desejo de honrar quem Cristo honra? Então você nunca teria o filósofo Alpatino: olha, eu sei como Deus é, Ele é graça, eu vou então roubar a bicicleta e vou pedir perdão a Ele, e com graça Ele me perdoa, não é? Então você vê que
a graça nos muda. A lei não faz nada, a lei nos condena. A graça, ela nos salva, mas o que nos santifica é a graça, porque é a presença de Cristo que nos santifica. Só que você não pode dizer: eu tenho o perdão de Deus, que é a graça abundante. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Você está dizendo o seguinte: onde o pecado reinou, eu estou cheio de Cristo. Então você vê, você nunca pode usar a graça como: agora que eu tenho graça eu posso pecar, porque seria dizer o seguinte: alguém que está cheio de Cristo está com mais necessidade, ou sente um desejo agora de poder desonrar o Pai, porque ele está cheio de Cristo. E quanto mais cheio de Cristo eu estou, cheio de graça, eu posso fazer coisas que desonram Deus, porque aí ele vai me dar mais graça. Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte: quanto mais eu peco e desprezo Deus, eu recebo mais de Cristo. Então, pelo menos, infelizmente, para muitas pessoas, essa é a ideia da graça. Como é só um tanque, é uma coisa que ele dá, não é ele mesmo que é o doador, sendo o dom. Muitas vezes, então, a graça é algo que olhar para trás faz as pessoas ficarem aí e não em olhar para frente. É pensar: a graça perdoa meus pecados, a graça não levou em conta a bicicleta que eu roubei, e não olha para frente. Mas a graça verdadeira sempre faz, porque a graça é Cristo, é Deus, e eu ser cheio de graça me faz olhar para o futuro, para o prêmio da soberana vocação, que é o próprio Cristo. Se eu estou cheio de graça, eu não só olho para trás, ainda bem que a graça apagou aquelas coisas. A graça, como é mais de Cristo em mim, me faz mais, me direciona mais meus afetos, para frente. Então essa confusão resulta porque não obter a graça, ou seja, não receber Cristo e ser cheio, as pessoas então separaram graça de transformação. Eu estou cheio de graça, a graça me perdoou, a graça me salvou, a graça me fez, apagou todas as minhas transgressões, então eu sou salvo, mas eu não estou mudando, e eu não mudo, pelo contrário, a graça me faz ter paz sem mudança. E essa confusão parte a respeito de um entendimento que acabou. O fim de avançar na graça, nós precisamos compreender o que é a graça. Quanto mais eu sou cheio de graça, mais eu sou cheio de Cristo, mais eu amo Deus, mais me deleito nele como Cristo é, e mais eu tenho as coisas que Cristo tem, de tal maneira que se a graça dele está em mim, a paz dele está em mim. Você não pode dizer assim: eu sou cheio de graça, Deus perdoou todos os meus pecados, mas eu não tenho paz. Era claro que a pessoa que falou isso separou a graça de Cristo, porque ele está dizendo que está cheio de graça como uma substância, mas ele não tem Cristo. O problema é que a Bíblia diz que Cristo é a nossa paz. Ser cheio de graça é ser cheio de Cristo, e ser cheio de Cristo é continuamente crescer na paz. É assim que nós crescemos em graça, é crescer em amor, é crescer em devoção ao Pai, porque a graça e Cristo não são duas coisas diferentes, não são coisas separadas. Então eu quero ser breve hoje, eu dormi muito pouco de ontem para hoje, quase não dormi. Não, desmascarar equívocos. Eu não posso ficar desmarcando vários equívocos aqui, porque senão eu quero ser breve e não seria. Mas eu quero mencionar alguns equívocos da graça e derrotar 3 inimigos da graça. Isso tudo podia ser multiplicado, eu creio que vocês vão fazer. Então, a primeira coisa, o primeiro equívoco é que graça é a permissão ou a permissividade de Deus para eu pecar. Deus tem graça, isso é graça. Essa é a teologia do pequeno Alpatino. Eu sei como Deus é, eu fiquei orando pela bicicleta, essa bicicleta nunca vai vir, mas eu sei como ele é, eu vou roubar a bicicleta e vou pedir perdão a ele, porque é graça. Isso é graça, maravilhosa graça. Então, essa pessoa, é óbvio que acha que graça, ser cheio de graça, não é receber mais de Cristo, é receber algo que te dá permissão de pecar, como se quanto mais cheio de Cristo, mais você sentiria a permissão de pecar.
E esse é o primeiro de 5 equívocos que eu vou dizer, mas tem muito mais. Porque você pensa assim: se Deus é gracioso, Ele perdoa pecados, então por que lutar por uma vida livre de pecados? Não preciso. Deus é cheio de graça. Eu posso pecar, que a graça vai vir. É por isso que Paulo teve que responder pessoas que pensavam, apesar de não conhecerem ainda a teologia de Alpatino, como ela não é do Alpatino mesmo, né? Paulo diz: por que vocês dizem pecaremos mais para que a graça abunde? Como assim? Vou pecar mais para que eu seja mais cheio de Cristo? Esse é o mecanismo. Ser cheio da graça é ser cheio de Cristo. Eu vou pecar mais para que Cristo abunde em mim? Ninguém que vai pecar está pensando nisso, mas é óbvio que essa pessoa tem aquela definição. A graça é uma coisa que deixa Deus mais permissivo e nos dá permissão para pecar. E você pensa assim: Deus é cheio de graça, eu sou bom numa coisa, pecar. Eu sou bom nisso, é a única coisa que eu sou bom. E Deus é bom em perdoar, isso é a graça. Eu sou bom em pecar e Ele é bom em perdoar. É um par perfeito, não é? É um jogo do céu, está tudo bem comigo. Ou seja, a única coisa que eu sou realmente bom está de acordo com o que Ele é, com o que Ele dá, que é a graça. Então vamos juntar o que eu sou bom em pecar, com a minha língua, com meus olhos, com meus pensamentos, com minhas relações, roubando minha bicicleta. Eu sou bom nisso, e Deus é bom em graça. Que maravilhoso, né? Graça maravilhosa, amazing grace. Mas você vê, essa pessoa está até maravilhada com a graça, mas porque para ela, a definição dela de graça vai levar ela para o inferno. Eu sou bom em pecado, Deus é bom em perdoar. Essa mentalidade comum presume que o trabalho de Deus é perdoar nossos pecados. Por que Deus perdoa os meus pecados? Porque Ele é graça, então Ele perdoa. Porque graça é a permissividade de Deus de nós pecarmos. Mas no minuto em que você pensa assim, a graça já não é mais graça, como Paulo diz. Você não está mais falando da graça. Como eu disse, as definições, você continua usando a palavra. Você está até maravilhado com ela, mas a tua definição já está totalmente distante da palavra de Deus. Porque a graça não é licença para pecar. Porque a graça é o poder que vence o pecado. Qual é o poder que vence o pecado em nós? Cristo. Se Cristo é a graça de Deus, quanto mais cheio eu estou de Cristo, mais eu tenho poder para não pecar. Em vez de ser algo permissivo para eu pecar, eu me encho de graça, e essa graça é a própria presença de Cristo, que está enchendo todas as faculdades do meu ser, e está me tornando cada vez mais parecido com o Pai, porque eu estou sendo cheio do Espírito. Então a graça, em vez de ser uma licença, que eu presumo que eu posso pecar porque Deus é bom em perdoar e eu sou bom em pecado, e como eu sei como Deus é, em vez de eu ficar pedindo pela bicicleta, eu vou roubar ele, depois vou pedir perdão por causa da graça. Você vê que a pessoa está na definição oposta. Graça, em vez de ser licença para pecar, ou Deus entender o teu pecado, ela é o único poder que vence o pecado. Só há 2 poderes operando nesse mundo. Um é o pecado. É um poder imenso, queridos. É um poder invencível. Nenhum homem é livre, todos os homens são escravos do pecado. Em Romanos 7, Paulo fala mesmo conflito terrível que o homem regenerado tem com o poder do pecado. O pecado que habita em mim. O pecado é um poder que domina todos os homens. Não há nenhum homem que não é dominado pelo pecado. Todos os homens nasceram mortos em delitos e pecados. O pecado está decidindo e está conduzindo todas as pessoas. Cada ato que você tem, ou é para a glória de Deus, ou é um pecado. Imagine esse poder imenso que é o pecado. É um poder invencível. É um poder, de tal maneira que a Bíblia diz: todos pecaram, todos estão destituídos, não há quem faça o bem. Esse poder é terrível, ele já está no bebezinho no colo, de tal maneira que aquele bebezinho ele já é pecador. Ele só vai manifestar isso no tempo e nos atos, e ele só não está manifestando tudo agora, todas as poluições, por incapacidade física e não por vida espiritual. Ele não tem vida espiritual, ele nasceu morto. Esse é o poder do pecado. Só existe esse poder no mundo, e um outro poder,
que é a graça de Deus, que é a presença do próprio Cristo, é o único poder que vence o pecado. Quando a definição da pessoa é a definição de que a graça me deixa pecar, ou uma permissividade, você vê que ele perdeu a realidade de que Deus, a graça é um dom imerecido, mas o que Ele dá, esse dom, é Cristo, é Ele mesmo. Pela graça de Deus, pela graça em Cristo, Ele perdoa os nossos pecados e transforma pecadores em santos. A santidade não é um pré-requisito para a graça, ela é um produto da graça, porque quanto mais cheio de Cristo alguém é, mais santo ele é. Quanto mais a graça de Cristo, que é tudo que Cristo é, a paz de Cristo, porque quando a Bíblia diz assim, eu te darei a paz, você vê que não é uma coisa que Ele dá, como a graça não é uma coisa que Ele dá, é a minha paz eu vos dou, é a graça em você, eu em você, a minha paz está em você, vocês vão ter a minha alegria, ou seja, eu vou estar lá, a graça, e essa graça é poderosa, mais do que o pecado. Esse é o primeiro equívoco da graça. O segundo é que na mente de algumas pessoas a graça completa lacunas, e é isso que faz o legalismo, porque nós pensamos que a graça de Deus é faça o seu melhor, que Deus, entendendo que você fez o seu melhor, Ele completa o resto. Você vive uma vida que faça Deus dizer, cara, esse cara é bom, mas ele só chega no 80, assim, ele não consegue fazer tudo, então eu vou botar os 20%, vai ficar 100, tudo certo. Ou seja, a pessoa acha que a graça é a lacuna que Deus preenche. Eu não sou santo como eu devia, eu sou santo, eu sou uma pessoa que em mim mesmo tem santidade, mas Deus vem e completa, porque eu não sou perfeito. Então eu sou santo, mas sou 60% santo em mim mesmo, mas Deus, para mim ficar todo santo, Ele vai lá, a graça dele é aquele troço que completa. É como se você tivesse dinheiro para pagar uma coisa, a tua dívida é de 10 mil, você só tem 6 mil, mas a graça, então alguém fala assim, estão aqui os 4 mil, agora você tem os 10 mil para pagar. Algumas pessoas acham que a graça é completar uma bondade que há em você. Faça o seu melhor e Deus vai completar. De acordo com esse entendimento, a gente vai fazer o maior trabalho pesado, e temos muito da santificação na nosso próprio crédito, da nossa salvação, mas depois, nos últimos etapas, quando estamos cansados, quando Deus vê que a nossa força para ser santo já chegou no máximo dela, então o bom Deus, para que eu termine a minha jornada, Ele vem e completa o resto. Então o problema com a graça que preenche as lacunas, que essa pessoa subestima o poder do pecado. Ela não consegue lutar 50% contra o pecado e Deus completa os outros 50%. Ela não consegue nada sobre o pecado, ela tem 0. A graça não é completar, não é que Jesus vem com 50% da sua justiça, 80% da sua obediência, 90% do seu amor, 15% da sua paz, e vai completando o que a gente não foi conseguindo. Que graça maravilhosa, agora completou, está tudo no 100. A Bíblia não diz que são pessoas que precisam de ajuda só para cruzar a linha. Sabe quando o cara está na maratona, tá chega nos quilômetros finais, aí tu vê que realmente aqueles atletas maravilhosos, tá na Olimpíada, incríveis, estão correndo 42 quilômetros, porque quem não viu uma maratona ao vivo, nunca entende uma maratona, porque na televisão a maratona está na velocidade errada. A gente sempre tem a intenção de que até você corre a maratona, porque você 40 quilômetros, vou aqui trotando, vou chegar lá, porque essa ideia que a televisão passa é totalmente errada. Se você vê um maratonista passar correndo perto de você, você não acredita. Sabe quando você vê alguém na rua passar correndo assim, correndo rápido? É assim que o maratonista corre. O máximo que já tentou correr numa esteira? O máximo é 16 km por hora. Você corre? Você não corre. E se você der bobeira nessa velocidade você está aos trancos e barrancos na esteira. E se você correr errado, vai cair, porque 16 quilômetros é muito rápido para você correr. O último teste de esforço que eu fiz do coração,
fazendo cintilografia do coração, que tem que fazer sempre. Eu até tem um tempo que eu não, já passou do tempo bastante que eu tinha que fazer. Mas eu certamente, quando for lá, eu sempre fico envergonhado quando eu vou no meu cardiologista, porque o cara é imortal, assim, entendeu? Eu fico um tempão sem ir lá porque ele é velho. Aí eu penso, pelo menos quando eu chegar lá, já vai ter morrido, né? Ele, coitado, eu gosto dele. E ele, quando eu chego lá, ele está igualzinho. Ele usa uma gravata borboleta, ele parece alguém de outra época. Aí eu falo para a Cláudia, vou ter que ir, vou lá. Mas talvez até ele tenha morrido já, né? Seja outro. Pelo menos não vai falar assim, pô, você não evoluiu, não aconteceu. Eu chego lá, o cara está bonzinho. Eu tenho a sensação de que, sei lá, Melquisedeque ou Matusalém é o meu cardiologista. Ele não muda nunca. Passa 10 anos, 15 anos, o cara está igualzinho. Mas eu só achava na primeira vez que ele era velho. Então não tenho a menor ideia da idade que ele tem. Então, na última vez que eu fiz um teste de esforço, gente, a esteira está no final do teste, 1 hora de teste, né? Ela está 5 por hora. A médica estava fazendo o teste, todo monitorado, aquela coisa de oxigênio, toda coisa, porque tinha que correr para a máquina de cintilografia, fazer a cintilografia, esperar um pouquinho, voltar para a esteira, fazer todo monitorado, voltar para a máquina de cintilografia e fica fazendo esse troço, né? No final ela falou assim, para o teste acabar só falta 15 minutos. Eu falei assim, vai me desculpar, mas não vai dar mais. Não, mas eu diminui a velocidade, eu vou cair. Não, se esforça um pouquinho. A senhora não entendeu, não é questão de se esforçar. A minha perna está funcionando mais. Ela saiu do controle, ela ganhou vida própria, vou cair. Aí ela botou lá no exame, não conseguiu completar. Falei, puxa vida, eu já estou umas 2 horas fazendo esse exame, falta 5 minutos, a senhora vai botar aí que eu não completei? Ela perguntou para mim, você completou? Eu falei, caramba. Então aí o médico, esse médico imortal, falou, por que você não completou a prova, o teste? Eu falei, eu completei, doutor. E ele é assim, ele parece que vai. Então você acha que o maratonista fica dando aquele trotinho e corre 42 quilômetros, só que eles correm 42 quilômetros em 2 horas. Eles estão correndo a mais de 20 quilômetros por hora e tem que fazer isso o tempo todo. Já viu alguém correndo a 20 km por hora? Já tentou correr a 20 km por hora? Eles estão correndo muito rápido. E eles fazem isso durante 2 horas sem parar. A gente fica entendendo às vezes que a graça de Deus é que lá nos últimos quilômetros, quando você já está cansado, aí a graça aparece. Vamos lá, sabe esse pessoal que vai? Traz uma água, né, assim? Bebe água, vamos lá, aquele pessoal fica assim, força, são os últimos quilômetros, você vai conseguir, o cara tudo torto, né, tal. A graça é isso, é aquela força que te dá o sprint final. Você fez muita coisa, você correu grande parte da corrida, mas agora você está no sprint final. Mas a graça não é isso, aquela forcinha que te dá. A graça de Deus diz que nós somos cadáveres espirituais, e a graça nos dá vida. Ela não ajuda nos últimos quilômetros. A graça é a própria vida em nós. Por isso que a graça de Deus, que é o próprio Cristo, diz, sem mim nada podeis fazer. Sem mim vocês são defuntos. Vocês não podem atribuir nada do que vocês. Você só pode atribuir a vocês o que se um defunto pudesse atribuir algo a vocês. A graça de Deus não é, esse é o segundo equívoco, aquela força para você aguentar a paciência final, aguentar resistir o pecado finalmente, aguentar. A graça de Deus é todo o caminho. Quando você se alinhar com o ensino bíblico de que o pecado afeta todos os aspectos do seu ser, todas as suas faculdades, então você também percebe que a graça não é apenas necessária para polir suas conquistas morais, para dar o brilho final. Graça é o início na tua sepultura, graça é a vida no meio, graça é a vida no fim. Quanto mais honesto você é sobre o pecado, mais seu coração vai se alegrar pela graça. E você vai dizer, pela graça de Deus, ou seja, por Cristo em mim, eu sou o que sou. E a graça não é em vão, porque como Cristo em mim seria em vão, como a vida do próprio Deus em mim não venceria. Esse é o segundo equívoco. O terceiro equívoco, que a graça de Deus é Deus aliviando os seus padrões. Não é? A maioria das pessoas pensa que o Deus do Antigo Testamento, você não tinha graça, não é? Então o Deus do Antigo Testamento é um Deus, tem gente até que tenta separar o Deus do Antigo Testamento do Novo, é um Deus obcecado por santidade. Com santidade ele mantinha um padrão irreal, real.
O Deus do Velho Testamento tem um padrão que ninguém consegue alcançar, que todo mundo pode tentar, mas todo mundo Mas mantém as regras, é a bandeira do céu, né, no Antigo Testamento. Mas em seguida, graças a Deus, chegou o Novo Testamento. Olha que bom. Deus, agora Ele é um Deus de graça. E Deus, em vez de levantar com o pé esquerdo da nuvem que Ele estava deitado, Ele levantou finalmente com o pé direito no Novo Testamento. Ele decidiu, vou baixar os padrões. Essas pessoas, coitadas, estão sofrendo porque padrão alto desse chega, né? E aí Deus diz: olha, eu te amo, vamos botar esses padrões mais baixos. E isso é a graça para algumas pessoas. Os padrões de Deus caíram. Então agora você vai conseguir graça. Não é Deus deixar o direito de receber toda a glória em tudo que Ele criou e dizer que Ele pode receber glória com um pouco da ofensa da sua vida. Jesus viveu uma vida perfeita, mantendo o pacto e cumprindo perfeitamente como a lei exige a vontade de Deus, e glorificando a Deus e amando Ele de todo o coração, força, vontade, em tudo que o homem falha. E pelos efeitos da renovação do Evangelho e o poder do Espírito Santo que nos enche de Cristo, o cristão pode viver uma vida de amor que começa com ele já sem a dívida do pecado, mas com o poder para viver para a glória de Deus, que é a graça. A mesma graça que lidou com todos os pecados, passados, presentes e futuros, e cancelou judicialmente eles, agora a graça que fez isso é o próprio Cristo, e Ele está habitando em mim, de tal maneira que você tem que poder dizer com Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você pode dizer: isso eu não posso dizer. Caramba, que altura, né? Cristo vive em Paulo. Queria um dia eu dizer isso. Então você está dizendo o seguinte: a graça, eu estou fora da graça. Só que o problema é que a graça é a que salva. Não existe três graças, porque a graça é uma pessoa. E depois o quarto equívoco é que as pessoas pensam que a graça se opõe ao esforço. É a graça, não preciso me esforçar. Eu posso levar relaxadamente, porque a graça de Deus está operando. A definição de graça é que a graça não é Cristo, não é o dom imerecido, não é o próprio doador. Que a graça de Deus é que antes tinha que ter muito esforço, agora não precisa ter esforço. Que a graça é o oposto do esforço. Mas se tudo é sobre graça, então claramente as pessoas pensam: não é sobre esforço, tem que me esforçar. Não encaixa ser cheio da graça com essa ideia, com a ideia de que, deixando as coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. Eu estou, o apóstolo Paulo diz: eu esmurro a mim mesmo. Você vê que assim parece como as pessoas veem, mas a graça não se opõe ao esforço, a graça se opõe ao mérito. A graça é um poder que faz todos os meus músculos funcionarem. Ela é o poder de Deus em mim. Ela não é a oposição a ser esse poder ativo em mim. Ela se opõe ao mérito. Graça e mérito são coisas contraditórias. Graça e esforço, não. Porque o oposto da graça não é o esforço. O oposto da graça é o mérito. De tal maneira que Paulo pode dizer: eu fiz muito mais, mas não eu. A graça de Deus, eu não tenho nenhum mérito. Isso não me deu nem um tiquinho. Jesus não tem 99% dos méritos e eu um tiquinho, não tenho nada. Porque a graça se opõe ao mérito. Porque ela, que é o poder, que é a própria habitação de Cristo, para me fazer tudo que eu fiz. A graça fez tudo. Cristo fez tudo em mim. É Ele que me fez carregar essas marcas. É Ele que fez eu deixar as coisas que ficaram para trás. É Ele que fez eu prosseguir para o alvo. É a graça em mim. Ela não se opõe ao esforço, ela se opõe ao mérito. O cristão, portanto, deve trabalhar duro, se esforçar. O que Paulo, você quer entender muito a palavra de Deus, o que Paulo falou para Timóteo? Medite nas coisas que eu te disse. Medite, gaste tempo e Deus vai te dar entendimento. Ele não diz: olha, é a graça,
Leia de qualquer maneira, não pense muito, e você vai entender assim mesmo, porque a graça de Deus é assim. Não. Por causa do Evangelho, nós estamos motivados. A vida de Cristo em nós nos motiva. Sabe, essa coisa não tem motivação. Então, a graça é Cristo em nós. É a esperança da glória. E a esperança é um poder tremendo quando ela é verdadeira. Então, nunca a graça proporciona falta de motivação. É o contrário. E o Evangelho é o maior poder motivador do mundo. O que impulsionava Paulo? Não tem minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o propósito da graça soberana em mim. Isso me motiva, isso me energiza. A graça de forma alguma se opõe a tomar toda a armadura de Deus, cingir os vossos lombos com a verdade, resistir o diabo e fazer tudo isso no dia mau, para que vocês possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Em vez de ter perna mole, vocês têm pernas firmes. Vocês façam tudo e depois de fazer tudo, continua firme. Você não está esgotado. A graça que é Cristo em você continua lá no fim. Então Filipenses 2, 12 e 13 descreve esse tipo de esforço. Trabalhai a vossa salvação com temor e tremor, pois é Deus que efetua em vós tanto o desejo, a motivação, o querer, quanto o realizar das coisas que o honram. Então a graça não é o oposto do esforço, a graça é o oposto do mérito. Os homens mais cheios de graça, ou seja, mais cheios de Cristo, estavam dispostos. O que o apóstolo Paulo diz? Eu vou a Jerusalém. Você não vai, você vai morrer lá. Eu não só estou disposto a pregar Cristo, eu estou disposto a morrer por Cristo. O Evangelho, em vez de ele falar assim, é a graça, para que eu vou lá? Eu realmente não vou fazer isso não, porque é muito ruim. A graça é o poder motivador. Em vez da graça se opor, não, vamos pregar a graça, se opor ao esforço, ela se opõe ao mérito. E a outra é que a graça é para pessoas piedosas. Tanto quanto as pessoas podem não dizer isso explicitamente, muitos acreditam no fundo, e é o resultado do simples equívoco de que Deus ama pessoas boas, em vez de que o amor de Deus é que faz pessoas boas. É como se a graça fosse um presente para pessoas piedosas. Mas a Bíblia não é uma história de Deus à procura de pessoas boas, mas Deus soberanamente escolhendo pessoas mortas, que a graça o ressuscita. E isso deve vir para nós como uma boa notícia. Nós temos que entender isso, porque uma decisão diária com Cristo, para além da devoção a Cristo, é só uma emoção e é fugaz. Não é a graça de Deus operando em mim. Então a graça cria em mim um compromisso vitalício, porque eu preciso da graça todo o tempo. Então você vê, eu mencionei 5 equívocos da graça, não podíamos mencionar mais, mas eu quero encerrar com 3 inimigos da graça, que fazem você ter às vezes aquele tipo de definição teológica do pequeno Al Pacino, né? Olha, eu queria muito uma bicicleta, orei por uma bicicleta, mas eu já conheço como Deus é, então eu fiz a coisa que combina com o que Deus é. Eu roubei a bicicleta e depois pedi perdão porque Ele é graça. Então, 3 inimigos. O primeiro inimigo da graça, a gente viu 5 equívocos, né? Podíamos ver um monte, e inimigos também. É o orgulho. Porque por que alguém recusaria um dom gratuito? Porque se eu não ganhar, eu não posso ter crédito. Se eu falar assim, a minha fé não é dom de Deus, aquele cara ali não teve fé em Deus, mas eu tive com o meu livre-arbítrio. Está vendo? Eu tenho mérito. Eu posso me olhar e até posso fazer aquela oração assim: obrigado, Deus, porque eu não sou como aqueles pecadores que ouviram a pregação do Evangelho e foram incrédulos. Obrigado porque eu fui humilde. Obrigado porque eu me arrependi. Deus, obrigado porque eu não sou como aqueles que não se arrependeram.
Obrigado porque eu fui honesto para aceitar a verdade. Obrigado, Deus, porque eles não se arrependeram, mas eu me arrependi. Essa é a oração do fariseu, não é? Então, o problema de um dom gratuito para o homem é que ele não pode levar nenhum crédito, zero crédito. Ele nunca pode orar a Deus. No fim da vida ele pode ter sido chicoteado, preso, ficado na cadeia, ou então muitas pessoas terem se convertido. Ele não tem nenhum crédito, não tem nenhum critério. Tudo foi a graça, tudo foi a Cristo habitando nele. E é óbvio que o orgulho não convive com isso. É por isso que a graça é um conceito difícil, porque todo mundo nasce dirigido por realizações. Quem venceu na vida para nós? Quem fez mais realizações. Quem é mais cheio de graça? Nós pensamos. Quem é mais cheio de graça vamos olhar na Bíblia quem fez mais coisa. Então ele é mais cheio de graça. Como Jonas ganhou uma cidade inteira, ele é cheio de graça. Como Jesus, as pessoas não aceitaram ele, provavelmente ele não tinha graça. Porque nós somos direcionados por realizações, não é? Mas é por isso que eu acabo achando que a casa que eu moro, o carro que eu dirijo, todas essas coisas, eu acho que eu tenho mais realizações, eu só posso ser uma pessoa mais abençoada, né? Mas o maior inimigo da graça é a ideia que eu não preciso disso. Isso é evidente na noção de algumas pessoas que pensam que a graça é uma muleta para os fracos. E se eu achar em algum momento que a graça é uma muleta para os fracos, eu vou pensar que quanto mais forte eu for, eu preciso de menos graça. Se a graça é uma muleta e minha perna está forte, eu preciso. Porque você veio de muleta hoje, você não veio se você não precisa. Então, você tomou algum remédio para a coluna, para poder andar? Você não tomou se você não precisa. Quanto mais forte você é, menos você precisa da graça. E a graça não é uma muleta para os fracos, não é? A graça não é uma base para os homens que já são honestos. Eu sou honesto comigo mesmo. Eu sei que eu preciso muito mais de uma muleta, e eu preciso de um novo coração. A graça não me sustenta, ela é aquilo que me transforma de fora para dentro, de dentro para fora. Nós resistimos qualquer coisa, porque a graça nos capacita. Nós obedecemos em qualquer grau, porque, contudo, não eu, mas a graça de Deus em mim. Como todos nós sabemos que somos uma massa de fraqueza, nós cada vez mais achamos que precisamos de mais graça e não de menos. Quando Paulo diz, eu sou o principal dos pecadores, está dizendo, eu sou a pessoa que mais precisa de graça no mundo. Quanto mais eu cresço em graça e pareço com Cristo, eu sinto que eu mais preciso de Cristo. Cristo não é, porque Cristo é a graça que o Pai dá. Cristo não é a muleta naquelas áreas que eu sou fraco. Cristo é tudo. Em segundo lugar, o direito divino é um processo de 3 etapas, não é? Você pensa, receber um presente com gratidão. A ideia de direito sempre surge assim. Primeiro você recebe uma coisa como gratidão, depois você se acostuma com o presente. Quando você acostuma com o presente vira uma rotina. E então você vai começar a exigir presentes como direito, por causa disso. Esse é um ponto cego para muitos cristãos em nossos dias, e com consequências perigosas. O minuto que você acha que merece a graça, você acabou com o poder da graça. No momento que você acha que merece Cristo, é óbvio que você está vazio de Cristo. Ser cheio de Cristo é ter cada vez uma percepção de que eu não mereço Cristo. Por isso que Jesus diz que quem muito é perdoado, muito ama. Graça faz as pessoas gratas, mas a ideia de que você merece Cristo estrangula a graça. Cristo morreu por mim porque eu sou importante. Você tem valor. Você é uma pessoa que valeu a morte do Filho de Deus. Quanto mais eu sinto que mereço Cristo, menos graça eu tenho. Ou seja, quanto mais eu sinto que mereço Cristo, menos Cristo eu tenho. Porque quanto mais eu tenho de próprio Cristo, mais eu sinto que eu preciso totalmente de Cristo e não mereço Cristo.
E outra coisa é a autopiedade, porque se o orgulho faz isso, ele é um dos perigos, eu falei 3, né? Se o orgulho diz, eu não preciso de graça, ou ele tem a reivindicação por causa do que ele é, que ele merece graça, então esse último ponto é uma alegação. A autopiedade é um orgulho ao contrário e diz, o meu problema, ou o que eu sou, a graça não é suficiente, eu sou tão mal, a autopiedade, isso, tão mal, fraco, que a graça não é suficiente. Meu problema de falta de paz é tão grande que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, o meu problema é mais do que todo entendimento, então ele não consegue. A graça, eu sou coitado, eu sou um miserável sem paz. A graça de Cristo não pode. Então, em último ponto de vista, é a alegação da autopiedade. Eu não sou bom, se eu fosse melhor um pouquinho, talvez Jesus fosse uma paz que fosse suficiente, mas eu sou tão... A pessoa tem uma autopiedade tão grande que ela pensa, Cristo não é suficiente. Esse sentimento é muitas vezes expresso dizendo algo como eu sei que, isso virou comum, porque veio do humanismo secular, da psicologia secular para a igreja. Eu sei que Deus me perdoou, mas simplesmente eu não consigo me perdoar. A pessoa diz, como assim? Se perdoar? Quando você pede perdão a Deus é porque você o ofendeu infinitamente. A ideia de eu me perdoar é a ideia de que o pecado é uma ofensa contra mim mesmo. Isso é ridículo, não é? Cada pecado que você comete não é contra você, você está cometendo o pecado. A ideia de que você tem que se perdoar é que você pensa, como eu me ofendi, como eu agi de uma maneira contrária ao ser maravilhoso que eu sou. Eu devia agir de uma maneira maravilhosa para comigo, porque eu sou maravilhoso, mas eu não agi de uma maneira maravilhosa, então eu não consigo me perdoar. Eu cometi um pecado muito grande contra mim. Você não peca contra você. A ideia de que Deus me perdoou, que era a única pessoa ofendida, e eu que sou apenas o ofensor, não me perdoei. Ou seja, eu sou mais maravilhoso que Deus, de tal maneira que meu pecado é uma coisa que não honrou a minha grandeza. Isso parece humilde, modesto, mas é a coisa mais pretensiosa que um ser humano pode dizer. Deus, o sangue de Cristo perdoa o pecado que te ofendeu infinitamente, mas não consegue, porque o pecado me ofendeu mais que infinitamente. Eu sou tão glorioso, tão grande, que eu não posso me perdoar. Tu podes me perdoar, mas eu não posso, porque o mal que eu cometi contra mim é grande demais para o grande ser que eu sou. Ou você tem um padrão moral, Deus, muito elevado, é tão elevado que só o sangue de Cristo podia perdoar, mas o meu padrão, para o meu valor, é tão mais elevado que o teu, que o sangue dele não é suficiente para cobrir o quanto eu fui ofendido pelo meu próprio mal. Você duvidar da suficiência de Cristo expiatória, você dizendo, eu não acredito que o Cristo, realmente, eu sou um ofensor só contra Deus, e que o sangue de Cristo, por incrível que pareça, foi suficiente. Então parece uma coisa, um xarope, e parece piedoso, mas não há nada mais orgulhoso e pretensioso do que a autopiedade que diz, eu não consigo me perdoar. Deus é um Salvador maior do que você é um pecador, e é por isso que você confia na sua graça suficiente. Mas você diz, Deus não é um Salvador maior do que o meu valor infinito, que foi atingido pelo meu erro. Então, meu pecado está contra mim mesmo, está sem expiação. E, ok, vimos 5 coisas que atrapalham, 5 equívocos, 3 inimigos, e mitos desmascarados, inimigos derrotados. De que forma isso dá vida? A gente pode só ler pegar um exemplo de prostitutas em Mateus 21:31, que diz, Jesus diz aos líderes religiosos, que qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram eles, o primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Mateus 21. Como isso é possível? Como pode um Deus santo ter um reino que as prostitutas
e os publicanos estão entrando na frente desses homens. Há duas maneiras: ou Deus tem vista para o pecado, ou Deus transforma pecadores. Ou você deve achar que Deus adora a prostituição, o roubo, a depravação sexual, ou você acredita que Ele é tão poderoso que Ele transforma essas piores depravações do coração humano. Deus poderia ter um reino cheio de prostitutas de duas formas: Ele não liga para a prostituição, Ele não tem nenhum poder contra os pecados sexuais para vencê-los, então Ele resolveu: deixa as prostitutas ficar tudo aqui dentro, e também os homens que se prostituem, todo mundo. Ou você vê que Ele é tão poderoso, essa graça, que transforma essas pessoas, que a degradação moral delas não pode vencer a presença da graça transformadora. A ideia de que Ele pode ser cheio de publicanos, ladrões, corruptos, só pode ter duas coisas: ou que Deus abraça a corrupção e diz: tudo bem, ou que Deus é capaz de transformar completamente alguém que foi dominado completamente pela corrupção, o roubo. Então, todas as vezes que as pessoas estão falando que Deus aceitava as prostitutas, elas querem dizer que uma vida de pecado é compatível com a relação com Deus, quando na verdade é o contrário. Deus, Cristo, Ele foi amigo dos pecadores, mas como a palavra que foi mudada lá, Ele não tolerava o roubo, Ele não tolerava o pecado. Deus, Jesus, prostitutas foram recebidas, chamadas eficazmente, mas Ele não tolerava a prostituição. Não é por isso que Ele é amigo dos pecadores, porque Ele é amigo da sujeira do pecado. É porque Ele, que é a graça, é tão poderoso que faz essas pessoas serem totalmente novas. Ele faz de Levi e Mateus, Ele faz de pessoas como Maria Madalena no que Ele fez. Ele transforma de tal maneira que nada nesse mundo é aceito simplesmente daquele jeito, porque Ele é amigo daquilo, mas é porque a graça é esse poder invencível, e a graça é a própria presença dEle. Ele está dizendo o seguinte: minha presença e do que eu fiz numa prostituta transforma ela completamente. E você vai ver sempre a presença de Cristo. Tem até uma frase minha pela internet aí que: olha, lembre-se que Cristo comia com os pecadores, mas Ele nunca pecou com eles. Porque as pessoas usam esse verso para sentar e pecar com os pecadores, mas elas devem lembrar que Jesus comeu com os pecadores, mas não pecou. Então nunca use esse versículo para você ir lá e pecar com as pessoas, porque isso seria uma interpretação muito diabólica do verso, não é? Isso, é claro, significa que Deus, quando Ele olha para o pecado sexual, a injustiça do roubo desses publicanos que oprimiam o fraco e assim por diante, que Deus, Ele não em nada se relaciona com essas coisas, mas que a graça de Deus transforma as pessoas, e por isso Ele não se limita a rejeitar o pecado, Ele lida com ele através do sacrifício e da graça. A ideia de deixar todos no reino sem alterá-los pode parecer atraente para quem ama o pecado. As prostitutas podem vir, todo mundo pode ficar. Aqui vai ficar então as prostitutas, ali os roubadores, todos juntos, que maravilha. Não, eles não vão ser mais o que eles eram, não é? Deus terá o reino cheio, não mais de prostitutas, nem de ladrões, mas de filhos. Porque Ele não só perdoa as pessoas, a graça de Deus as transforma, porque a graça não é algo que Deus dá, a graça é Deus dá o dom imerecido, mas o dom imerecido é Ele mesmo, é Ele habitando em nós, é Ele com suas perfeições, de tal maneira que, como eu disse, você não pode dizer: eu tenho Cristo e não tenho a paz, eu recebi a graça da salvação, mas não a graça da paz, porque Cristo é a graça.
E ele diz: minha paz agora está em vocês. Você está cheio de graça, está cheio de mim, não é? Então o amor de Deus nos encontra onde a gente está, mas esse amor é a força mais poderosa que existe no mundo. Então isso porque quando a graça de Deus se enraiza em seu coração, isso quer dizer que Jesus está mais enraizado em seu coração, mais profundamente. Frutos maiores, mais abundantes estão fluindo da sua vida. Então a graça de Deus não é uma questão de abaixar padrões, é uma questão de transformar um povo. Até essa transformação é tão poderosa e imparável, até que Ele apresente todos imaculados, sem mancha, sem ruga. Deus não vai falar: finalmente chegou o momento, aqui está a prostituta, ali está o outro, ali está o... Não, imaculados, puros. Então você vê, nós olhamos para 5 equívocos da graça, 3 inimigos da graça. Eu pediria que você aumentasse isso. Quando a gente fala da graça de Deus, a única esperança que nós temos é que todos nós entendamos o que significa. Quando nós falarmos que graça é o dom imerecido, eu espero que a cada dia você lembre: Cristo é o dom imerecido. Cristo em mim me perdoa, mas Ele é o poder transformador. De tal maneira que uma graça que não me transforma foi falsa desde o início. Não apagou meus pecados, porque ela não me transforma. E a graça é Cristo, e não o que Cristo dá. Não é Deus com aqueles tanques de coisas que não é Ele, um poder, uma energia, nos dando graça. É Deus nos dando o dom imerecido. Ele é o doador, e o que Ele doa? Ele mesmo. Isso é a graça. Por isso que a graça é o poder de Deus para a nossa salvação. Vamos ficar de pé, vamos orar. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas com seu beijo selou o destino. Traição que esboça o pranto no silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando a manhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de
sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre, marcas de amor infinito. É sexta-feira,